Então, falando um pouquinho mais sobre a intencional degradação intelectual brasileira, nós primeiramente falamos sobre estrutura, mas agora tem algo que me chama muita atenção, que é o seguinte: os nossos jovens, as nossas crianças, elas são capazes de ganhar grandes prêmios, e a gente sempre tem essa expectativa quando, por exemplo, surge na mídia uma criança que foi campeã de uma Olimpíada Internacional de Matemática, que se destacou na literatura, na arte, e as crianças brasileiras são realmente muito inteligentes. É como se tivesse um potencial muito grande, e quando se tornam adultas, esse potencial é basicamente apagado. É como se houvesse realmente, é por isso que eu coloco intencional, porque não é possível que essa condução não seja forçada, né? Não seja que essa condução seja algo natural, porque na verdade não é natural, né? A nossa própria estrutura escolar, como a gente falou um pouco atrás, ela já força com que tenhamos adultos com pouco poder de discussão, com pouca inteligência, poucos envolvidos pouco envolvidos na pesquisa. Então isso faz com que os nossos adultos sejam imbecilizados. Então nós temos crianças com um potencial extraordinário, mas adultos com dificuldades. E na própria estrutura escolar, uma comparação vale a pena fazer. Por que dentre as escolas públicas, a escola militar ela tem alcançado melhores resultados? Porque o professor da escola militar, ele entra dentro de sala de aula, ele é supervisionado, tem que dar um determinado conteúdo quadradinho, e a prova tem que ser quadradinha de acordo com o conteúdo. Se ele não fizer esses passos, se ele não tocar a aula de acordo com o script, de acordo com o plano de aula, de acordo com aquilo que está estabelecido, ele é demitido e entra outro no lugar dele, né? Existe uma avaliação tanto externa, né? Existe um controle tanto externo quanto dentro da turma, por meio das avaliações, por meio da observação. Já nas escolas comuns, nas escolas civis, o que acontece? O professor entra dentro de sala de aula para fazer política, para bater papo, para brincar com os alunos, para ser um amiguinho da turma, e acaba por não ter um desempenho, por não desempenhar aquilo que ele está sendo pago, que é verdadeiramente dar um determinado conteúdo. Mas vamos lá, e aí não é possível que seja também só a estrutura, né? Existe uma parte também que vem que é maior do que essa estrutura. E uma grande parte disso é o lisonjeio que a juventude tem. A juventude é lisonjeada a tal ponto a se achar dominadora dos caminhos do país. E um país que entrega nas mãos da juventude o seu caminho, na verdade está ou errando no caminho, ou então querendo fazer com que a juventude se torne idiota. Eu prefiro o segundo item. Eu prefiro pensar que o Brasil está tentando fazer os seus jovens serem idiotas. Idiotas no sentido da palavra mesmo. Daquela pessoa que, mesmo sem saber nada, ela se julga, ainda não tem experiência suficiente, ainda não tem estudo suficiente, ela se julga capaz de falar, de arbitrar, de estabelecer juízo de valor de qualquer tipo de assunto. Aí você tem os mais horríveis juízes de valor, né? Por exemplo, quando se trata, por exemplo, de falar de assuntos que, para a grande maioria das pessoas, é um assunto como se fosse fechado, um assunto que não existe variável. Por exemplo, as alterações climáticas, o efeito estufa, é como se esses assuntos estivessem já fechados e decididos, e não existisse uma variação. E a sua decisão, e a decisão do jovem, basta com que ele olhe para o seu interior e fale assim: não, ó, isso aqui é válido ou isso aqui não é válido, independente do estudo, independente do quanto ele estuda, do quanto ele se prepara, ou do quanto ele participa de pesquisa ou palestras e por aí vai. Então o lisonjeio juvenil acaba tornando o nosso jovem
um orgulhoso, né? Um grande idiota orgulhoso, sabe? E também tem a parte da mídia também, né? Que faz a idolatria dos imbecis, né? Hoje, quem é exaltado na nossa nação são determinados artistas, determinadas pessoas consideradas completamente imbecis, né? Que nunca leram um livro, nunca participaram, nunca efetivamente realizaram pesquisa, nunca estudaram, e esses sim que são grandes, né, idolatrados, né? Não, e aí isso faz com que, por exemplo, no Brasil não se tenha nem mesmo um empenho para chegar ao Nobel, por exemplo. Alguns países têm muitos Nobels, né? E o Brasil nem raspa perto, não chega nem perto disso, né? Por quê? Porque caso, por exemplo, algum brasileiro ganhe o Nobel, ele de repente aparece uma ou duas vezes na televisão, como citação de que conseguiu ganhar um prêmio, mas que a nossa juventude nem ao mesmo sabe do que se trata, né? Assim como não sabe, por exemplo, do que é a TED, por exemplo, ou de que é uma Campus Party, por exemplo, ou de que é um projeto de extensão. A nossa juventude praticamente não sabe disso. Porque aqueles que nós idolatramos, infelizmente, não têm essa vivência. E eles vão para a televisão, por exemplo, e passam horas em programas de televisão falando daquilo que é o item anterior. Falando daquilo que está dentro deles, como se não precisasse análise de múltiplas variáveis, como se não precisasse pesquisa para falar a sua opinião, e principalmente em frente às câmeras, né? Então, isso faz com que a nação não desenvolva nesse sentido, né? E aí tem um terceiro item que é muito bacana a gente analisar também, que é a respeito da vontade de pertencer de um determinado grupo, que isso aí é próprio do brasileiro. Eu não sei porquê, mas o brasileiro ele sente necessidade, talvez por conta da sua simpatia, e o brasileiro realmente é muito simpático, muito afeto, ele sente a necessidade de se sentir pertencente a um determinado grupo. E aí, pertencendo a um determinado grupo, ele adquire uma vocalização, e aí tudo que ele fala na direção daquele grupo, os trejeitos, o modo de vestir. Então ele pertence a um determinado grupo e aquele grupo o blinda. O blinda inclusive como intelectual ou não, de esquerda ou de direita, ou grupos menos intelectuais, por exemplo, grupos emos e por aí vai, essas doidices todas, né? E isso faz com que, na verdade, ele se torne parte do grupo, mais imbecilizado, né? Mais burro, né? E o último e mais forte fator de todos passa pelo igualitarismo totalitário. O que é isso? É fazer, e aí sim, existe uma forte imposição estatal, por isso totalitário. É fazer com que todos sejam, por imposição, iguais, retirando a meritocracia, né? Então, é como se todos tivessem plenas capacidades de exercer todas as funções. E aí todos, por exemplo, podem ser gestores, todos podem ser políticos, todos podem ser pesquisadores, mas na verdade por esse ramo não vai, né? Mas todos podem ser estudantes de determinada área, independente das suas vocações. Nós temos que saber que os seres humanos são diferentes e têm vocações diferentes e também disposição para a sua vocação diferente também. Então, se eu tenho uma determinada vocação para uma área, eu vou naquela área. E o meu esforço deve ser recompensado. Então, quanto mais eu me esforço naquela vocação,
eu me diferencio dos demais, e essa diferença tem que ser percebida no reconhecimento social, no reconhecimento do salário, e por aí vai, no reconhecimento de diversas formas. Então o que o governo faz hoje? Por exemplo, e por isso uma burrificação promovida pelo Estado. Ele apenas, por exemplo, entrega diplomas. Basta entregar diplomas, não basta que você tenha cursos de qualidade. Basta que você dê acesso ao jovem à educação superior. Então ele vai para a educação superior, se forma, como já vi algumas pesquisas aí dizendo que a grande maioria dos alunos brasileiros se formam sem nem mesmo ter lido um livro de capa a capa, algo que é absurdo, mas o cara se forma. No final recebe o mesmo diploma que o outro, que o outro, que o outro, que o outro, e todos devem ser recompensados da mesma forma, independente do esforço, independente do quanto ele investiu na sua vocação. E existe até aqueles que, sem vocação nenhuma, decidem uma determinada atividade lá pelo prazer que eles têm, ou então pela remuneração, e se tornam iguais, né? Quando eu passei pela faculdade de medicina era fácil perceber isso. Nós tínhamos ali alguns alunos extraordinariamente vocacionados, que seguiam a medicina como um sacerdócio, extremamente esforçados, porque deveriam ser reconhecidos e recompensados pelo seu esforço, pela sua dedicação e pela sua vocação. E nós tínhamos um outro grupo completamente relapso, sem vocação nenhuma, estavam ali porque foi oportunizado estar ali, e que na verdade no final das contas todos eles iriam receber o seu diploma, a turma fechadinha, começa uma turma e termina a turma fechadinha receberia o diploma e todos estariam aí no mercado, né? No mercado de trabalho para atender a mim, a você, a sua família, a quem quer que seja, né? Isso tem um pouco de aspecto histórico também, mas falando somente das causas, ficamos por aqui.